A vida anda difícil, as pressões só crescem e a tolerância a qualquer tipo de dor é sempre zero. Os mais sensíveis têm sempre à mão um analgésicozinho ali, né, para uso imediato. Afinal, boa parte dessa medicação, gente, é razoavelmente segura e dispensa receita médica. Mas será que isso significa que ela é isenta de efeitos colaterais, sobretudo quando há um consumo ali diário? Quem vai explicar para a gente muito sobre esse assunto agora aqui no estúdio é a farmacêutica Sabrina Neves. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no programa. Obrigada pela presença. Obrigada eu. É um prazer sempre contribuir que a gente pode. A gente fica muito feliz sempre também. Vamos começar explicando o que são os analgésicos. É remédio para dor, assim, no popular, Sabrina? Então, analgésicos, eles na verdade são uma classe de medicamentos que eles têm, na verdade a gente conhece como analgésicos, mas eles têm 4 efeitos. Sim. Esses de venda livre, esses que você encontra na farmácia normalmente. Eles são analgésicos, eles são antitérmicos, eles são anti-inflamatórios e eles são antiagregantes plaquetários, ou seja, ajudam a afinar o sangue. Então, eles têm esses 4 efeitos por conta da forma de ação deles no organismo. Eles são amplamente utilizados na clínica, tanto na automedicação, que é aquela dorzinha de cabeça que eu tenho. Deixa eu pegar aqui. E está lá no autosserviço da farmácia, na parte externa, inclusive, não está para dentro do balcão, no Brasil isso é livre. Quanto eles podem ser prescritos. É muito comum o médico prescrever numa situação de virose, um médico para dor, né, para uma lesão, para uma queda ou até para uma dor articular, prescrever esse tipo de medicamento. Tá, Sabrina, tem problema se eu fizer um consumo ali diário, me automedicar com esses medicamentos que estão ali com venda livre nas farmácias? Isso é uma ótima pergunta. Por quê? Porque eles são baratos, eles têm efeito, né, mas por conta da forma de atuação dele, eu vou tentar ser bem sintética para não estar dando aula de química, de farmacologia aqui. Certo. Mas eles atuam inibindo algumas substâncias no corpo, alguns carreadores que eles causam um processo de inflamação e dor. O que é a dor? A dor é um alerta do organismo. Sim. O processo de inflamação é um processo do organismo dizendo, olha, tem uma coisa errada aqui. A febre também é um sinal. Acontece que eles, na maioria das vezes, eles não são totalmente seletivos, eles não só bloqueiam isso. Essas mesmas substâncias, que a gente costuma chamar de prostaglandina, elas também são responsáveis, por exemplo, pela produção de muco no estômago. Sim. E aí, um dos efeitos mais comuns observados é dor de estômago e facilidade de úlcera para quem usa excessivamente analgésicos. Por quê? Ele vai reduzir a dor de cabeça, mas ele vai estar agredindo, diminuindo a produção de muco no estômago. Então, o que acontece? Vai depender do uso. Por quê? Esse uso frequente, se por automedicação sem uma orientação adequada, ele pode causar várias coisas. Mascarar uma doença de base. Sim. Causar uma doença de rebote. Como assim doença de rebote, Sabrina? Dor de cabeça. É a doença, o sintoma mais comum do mundo. Todas as pessoas já tiveram pelo menos um episódio na vida. Sim. Nós mulheres temos pelo menos mensalmente dor de cabeça. O que acontece? Se a pessoa usa mais de 3 vezes um analgésico para dor de cabeça por semana, muito provavelmente daqui a 2, 3 meses, ela vai ter cada vez mais dor de cabeça mais intensa. Então vai ficando mais forte. E aí ela vai tendo a dor de cabeça por conta do analgésico. E quando a gente retira, ela vai ter um rebote. Então tem que fazer todo um tratamento para retirar. Então, mais de 3 vezes por semana, por exemplo, para dor de cabeça, já é um sinal de alerta. Sim. Não dá para continuar dessa forma. Então vai depender. Então ela pode causar e ela pode causar reações adversas. As mais comuns são gástricas,
tá? Nos Estados Unidos, das causas de morte por doença do trato gastrointestinal, a terceira causa é o sangramento intestinal e a maior parte dele, pelo menos 50% dele, está relacionado a uso excessivo de analgésicos. Olha só. Então, assim, a parte gástrica ela é bastante complicada. Tem a parte hepática, a parte cardiovascular. Muito bem, você falou de alguns dados, eu também tenho uns dados aqui, vou até falar aqui diretamente com você. Olha só, viu, gente, 50% dos brasileiros fizeram uso de analgésicos nos últimos 6 meses. Os tipos mais utilizados são o paracetamol e a dipirona. 45% se automedicam ao menos uma vez por mês, 25% fazem isso todos os dias ou uma vez por semana, e a frequência de automedicação ela é maior entre as mulheres. Sim. Aí agora eu pergunto, tem tipos de analgésicos? Existem. A gente está falando aqui especificamente desses mais comuns, que são os analgésicos que a gente chama de não hormonais ou não esteroidais. Eu também tenho analgésicos e anti-inflamatórios, porque é uma classe que é misturada, não tenho só o analgésico isolado. Mas eu tenho os esteroidais, que são os hormonais, que são os corticoides. Esses são, as pessoas costumam abusar menos deles, mas eles são bem complicados. Eu tenho os opioides, que são da morfina e derivados, que são os mais fortes. Esses só com receita médica e direcionados a processos dolorosos mais intensos. E eu tenho outros medicamentos que a gente chama de uso off-label, que é o quê? Ele é utilizado tradicionalmente na pesquisa, foi feito para uma coisa, mas como não é feito pesquisa específica nessa área, ele acaba sendo utilizado também para essa outra coisa. É muito comum isso, por exemplo, no caso da enxaqueca. Sim. Usar o antidepressivo para o controle da enxaqueca, que no primeiro uso ele é off-label e depois ele começa a ser introduzido na clínica. Então a gente tem pelo menos esses quatro tipos de uso, além dos anestésicos. Certo. Aí agora eu vou fazer outra pergunta, né? Talvez até uma pergunta chocante. Analgésico vicia? Vicia. Vicia. Vicia não o vício clássico. Sim. Que a gente tem. Porque qual a imagem que a gente tem do viciado? De uma pessoa viciada em drogas. Sim. Né? Em crack, em cocaína, que tem toda aquela... Mas imagina que até café, o cafezinho, vicia. Vicia. Quem é que toma muito café o dia todo, que deixa de tomar café, fica irritado e sente dor de cabeça? É comum. Então, os analgésicos, eles viciam não nesse sentido de causar uma dependência química, sim, mas o teu organismo, ele fica acostumado com o efeito do medicamento e aí, entre outros problemas, esse efeito ele vai ficando, eu vou precisando de doses cada vez maiores para alcançar o mesmo efeito. Isso é um tipo de vício. E pode acontecer abstinência também, caso eu precise tirar, né, diminuir esse uso? Não o sintoma clássico de abstinência, porque, mais uma vez, o sintoma clássico de abstinência, que é delírio, sudorese, taquicardia, não é intenso dessa forma. Mas, por exemplo, numa situação de uma pessoa que tem uma enxaqueca, que é diferente de uma cefaleia normal, de uma dor de cabeça normal, e que ela não vai para o médico e que ela trata essa enxaqueca com um analgésico normal, né? Sim. Ela vai precisar de doses cada vez maiores e de medicamentos cada vez mais fortes e não vai resolver, porque é uma doença de sintomas muitos. O que acontece? Se eu retiro isso de uma vez, esse paciente ele vai ter processos dolorosos maiores e ele vai ter o medo da dor. Isso por si só vai configurar um tipo de dependência, mas não a dependência daquela clássica que a gente identifica. Sim, o que a gente chama de dose dependente. Eu vou precisar cada vez mais para poder ter o mesmo efeito e não vou resolver o problema. Tá, agora algo aí que a gente muitas vezes já escutou bastante, principalmente dos nossos pais, né? Pode prejudicar a saúde dos rins e do fígado, esse uso ali contínuo? Pode. E aí eu tenho duas coisas, não são só os analgésicos.
tudo que a gente consome, medicamentos também, eles precisam ser metabolizados pelo organismo e excretados. A gente não vai ficar com medicamento a vida toda no organismo. E quem faz isso? O fígado. E os rins. E os rins. Né? Fígado e rins. Então, assim, existem medicamentos que exigem mais do fígado e existem medicamentos que exigem menos. Então, alguns prejudicam mais, outros menos. Dentre os medicamentos de venda livre, que são comumente utilizados como analgésico, o que tem uma relação mais direta com risco hepático por toxicidade, por acúmulo de dose, é o paracetamol. O FDA, ele estrutura a dose de 3,2 gramas dia no máximo. Só que a gente já tem comprimido de 750. Então, se eu tomo de 4 em 4 horas, eu já bato essa dose num dia, entendeu? E aí, um dia perdido, isso não é problema. Mas imagina a pessoa fazendo isso durante 15 dias, 10 dias ou durante a vida toda. E, mais uma vez, essa dose que o FDA põe na Anvisa, no Brasil, se não me engano, 4 gramas, no Brasil, é um pouco mais alta. Mas essa dose é uma dose para um adulto saudável que não está com baixo peso, que não tem outra doença de base, que não tem outra doença hepática. Então, uma mulher muito magra, muito pequena, uma criança, um idoso, essas 3,2 gramas, eu prefiro ser mais conservadora, do FDA, elas podem não ser nem isso tudo, eu tenho que ser menos ainda. Então, o paracetamol no uso continuado, ele é o que apresenta mais risco. Tá, é mito ou é verdade que alguns medicamentos, né, têm aí como efeito colateral a hemorragia? É verdade. Mas não é verdade que tomou comprimido vai ter hemorragia. Calma. Exatamente. O que acontece? Esses medicamentos, eles são utilizados como antiagregantes plaquetários. Inclusive, para pacientes que têm o que a gente chama de síndrome metabólica, dislipidemia, a gente utiliza o ácido acetilsalicílico, que é o AS, em menor dose, como afinador do sangue. Os pacientes tomam diariamente. Sim. Um comprimidozinho, inclusive ele tamponado para agredir menos o estômago. Mas o que acontece? Eles podem, em pacientes já sensíveis, em pacientes que já têm problemas com vasculares, em pacientes que estão numa zona de risco ou que tem uma outra doença que vai sensibilizar, sim, para eles não é recomendado o uso de forma desregulada, porque pode prejudicar sim. Certo, eu tinha anotado aqui para perguntar sobre se existe dose e tempo certos para o uso dos analgésicos. Você falou a questão da dose, né, da FDA. Do paracetamol específico. Isso, do paracetamol específico e também daqui da Anvisa. Foi. Mas eu queria saber, dos analgésicos, tem dose, tem tempo certo? De quanto tempo é que eu devo tomar, então? Essa pergunta é maravilhosa. Por quê? Porque cada medicamento tem um intervalo de dose e um intervalo de tempo. Tem uma dose e um intervalo de tempo. E aí, o que acontece? O que eu falei para você foi a dose máxima tolerada pelo organismo. Acima disso, para o paracetamol, é hepatotóxico, traz risco. Então, para todos esses medicamentos, eu tenho uma dose mínima, ou seja, aquela dose mínima que vai fazer efeito, é fácil de saber porque o comprimido ele vai ter o de mais baixa dose e a dose mínima. E eu tenho a dose máxima diária. E aí isso vai variar de medicamento para medicamento. Eu te falei do paracetamol, mas aí eu tenho, por exemplo, dipirona, eu tenho ibuprofeno, que hoje está sendo muito utilizado, não era e passou a ser mais utilizado. Sim. E tantos outros medicamentos. Aí isso, se eu tenho dúvida, procura no balcão da farmácia, o farmacêutico, ele vai conseguir te orientar. O teu médico também vai conseguir te orientar. Geralmente, se você calcular ali aquele intervalo de 6 e 6 horas na dose mínima do comprimido na farmácia, você não vai chegar na dose máxima. Sim. Então, isso é uma trava de segurança para o paciente que não sabe. Ok. Aí eu também anotei aqui outra pergunta, né? Quando é que esse uso contínuo, ele é realmente necessário?
tem tratamentos feitos com analgésicos? Tem. O uso contínuo que você fala é uso crônico. Isso. Né? Porque eu tenho um tratamento que eu fecho em 15 dias, que é o uso agudo, e eu posso utilizar, mas uso crônico. Por exemplo, como afinador do sangue, algumas doenças reumatológicas, gota na crise, que o paciente precisa fazer uso por um tempo, tá? Geralmente, o médico reumatologista, ele entende bastante desses analgésicos, e aí eles são primeira escolha para algumas doenças, Sim. tipo artrite reumatoide. É a primeira escolha. Então, o que é que eu faço? Eu ajusto dose e eu controlo os fatores de risco e controlo os sintomas. Esse paciente precisa. Dicas para esse uso correto, esse uso seguro, então, dos analgésicos. É buscar lá no balcão da farmácia e tirar todas as dúvidas com o farmacêutico? Também. Eu acho que aí a gente está falando de uso racional. O uso racional envolve a indicação correta, ou seja, ele tem que estar usando o medicamento certo, tem que saber o que eu tenho, pelo tempo certo, numa dose certa, ao menor custo de vida possível para o paciente e para quem está em torno dele. E aí, eu te digo que esse uso correto é quando eu uso para um sintoma que é autolimitado, ou seja, uma vez por mês, uma coisa esporádica. Qualquer uso que eu esteja usando 3 vezes por semana, para além disso, já não é mesmo que a dose seja correta, mesmo que esteja dentro do intervalo de tempo correto, já não é normal. Não, já passa a ser uma condição que está com uma frequência além do esperado, então é bom avaliar. Muito bem. Sabrina, para a gente fechar, quer deixar algum contato, alguma rede social e uma mensagem, né, aí para quem está nos assistindo sobre esse uso, né, indiscriminado de analgésicos? Gente, eu sou péssima de rede social. Você pode deixar os contatos do conselho, né? Eu tenho o Instagram do Conselho de Farmácia, né, CRF. Eu tenho o Instagram do meu núcleo de pesquisa, que é o NEF, também. Núcleo de Estudos em Farmacoterapia, da UFAL, porque eu sou farmacêutica e sou professora na Universidade Federal da Alagoas, que é @NEFUFAL. E recado final é que os medicamentos, a gente não precisa ter medo deles, eles não são veneno, mas eles também não devem ser utilizados de forma indiscriminada. Os anti-inflamatórios, analgésicos, antipiréticos, que é tudo uma coisa só no mesmo comprimidinho, eles são úteis, eles têm eficácia, mas a gente precisa saber que eles são úteis e têm eficácia para aquela indicação clínica. Sim. E que a gente deve tratar sintoma, quem nunca teve uma dor de cabeça, né? Precisa, mas quando a frequência desses sintomas ela começa a aumentar muito, é melhor eu parar, pensar e procurar um diagnóstico para poder manejar o tratamento da forma mais correta possível, né? Não ficar se automedicando. Obrigada pela sua participação aqui junto com a gente, pelos seus esclarecimentos. Adorei. Parabéns. Muito obrigada, eu que agradeço. Bom dia. Bom dia. Muito bom, né? Uma verdadeira aula. Olha, vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente está de volta com informações com Fernando Palmeira. Não sai daí.